Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais essa transmissão da nossa igreja. Nesse domingo pela manhã, um domingo de sol que Deus nos dá. Vamos vivê-lo para a glória do Senhor, com uma intimidade maior com Ele, um domingo de descanso, mas de muita intimidade com a leitura da palavra e oração. Que bom que você está com a gente nesta manhã de domingo. Quero convidá-la a estar orando agora. Para tudo na sua casa, para tudo que você está fazendo, vamos nos colocar diante do Senhor, na expectativa tão grande que Ele vai falar ao nosso coração, que Ele está preocupado conosco, que Ele nos ama e quer receber o nosso louvor e adoração. Vamos orar assim. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, aqui entre nós, na terra, como é no céu. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam uma oferta graciosa ao Senhor, um culto de adoração. E nesta manhã de domingo, quando vamos ler a Tua palavra, quando vamos conversar contigo e já estamos falando com o Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu filho, a Tua filha, que está participando deste momento. Ó Deus, aceita o nosso culto, a nossa adoração. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através da ação do Teu Espírito Santo sobre nós. E saiamos, ó Pai, com alegria desse momento de culto, de adoração ao Senhor. É minha oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Com alegria, nos reunimos em mais esse domingo pela manhã. Domingo que Deus nos dá. Agora, através da internet, transmitindo aqui da minha casa, à noite, transmitindo lá da igreja. Você pode participar do culto presencial. Ore por isso, participe e seja abençoado por Deus. Nos alegramos nesta semana que passou pelos aniversariantes e sempre lembramos deles nas ministrações, nos domingos pela manhã. No dia 18, a nossa irmã Laudilina Pinheiro, enferma, o irmão Antônio faleceu recentemente. Vamos orar por ela, pela sua família, pelos seus filhos, aqueles que tão bem cuidam dela, que a bênção e a graça do Senhor estejam sobre eles. Nós agradecemos a Deus porque no dia 19 a Ângela fez aniversário. Que Deus abençoe a vida da Ângela, o Roberto, que temos tanto orado por ele, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa e a família da nossa irmã Ângela. Completou também aniversário o jovem Brian, filho do Tomé e da Claudinelli, que a bênção do Senhor também esteja sendo derramada na vida do Brian. Ontem, no sábado, nós tivemos um encontro das mulheres cristãs em missão, ali na nossa igreja. Quem sabe o primeiro nesse ano presencial, com todos os cuidados, e trouxe uma palavra abençoadora, a irmã Janete, líder da MCM do Litoral, a quem agradecemos e que Deus esteja abençoando as mulheres da nossa igreja, abençoando a liderança da MCM, que continuem sendo bênção na nossa igreja. Vamos continuar orando pelos enfermos, temos muitos enfermos, tristes, abatidos, e nós precisamos nos unir em oração, aguardando sempre o cuidado, a resposta, a ação do Senhor. Vamos continuar orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. O número de infectados tem aumentado substancialmente. Os hospitais estão lotados. O povo não tem tomado o devido cuidado e nós precisamos tomar cuidado, sim, e orar também para que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero agora convidar você a orar mais uma vez, com o coração grato, com o coração ansioso pela resposta do Senhor, crendo que Ele ouve a nossa oração, que Ele nos ama e está pronto a atender todas as nossas necessidades. Pai querido, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor agradecidos pela semana que passou,
por mais esse domingo que o Senhor nos dá, que a tua bênção esteja nesta nova semana, possamos vivê-la para a honra e glória do Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela tua boa mão para conosco sempre. É fruto do teu amor para com o teu povo, para com os teus filhos. Somos gratos pelos aniversariantes da semana. Ó Deus, que a tua bênção esteja na vida da irmã Laudelina, da Ângela, do Brian, ó Pai, e tantos outros que nós não sabemos, mas que a tua bênção, a graça do Senhor se revele. Pedimos também pelos enfermos da nossa igreja, tantos tristes, abatidos, que a bênção do Senhor, o ânimo que vem do teu Espírito esteja sobre cada um deles. E tenha misericórdia de nós, em meio a tanta doença e pandemia em especial, que o Senhor venha e nos cure, que o Senhor venha e nos proteja. É a nossa oração, Pai. Fazemos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você que tem acompanhado as ministrações nos domingos pela manhã, tem notado que temos ministrado no livro dos Salmos. Preciosidade do Senhor para nós. E eu tenho dito que ele não é só o livro central da Bíblia, mas ele se revela e ele compactua com todos os outros livros. Ele é o único livro da Bíblia que ele se relaciona de uma maneira especial com os outros livros. O livro dos Salmos revelam experiências pessoais daqueles que escreveram os Salmos, em especial Davi, como somos abençoados com a palavra que ele nos dá do Senhor. São exortações, orientações para a vida particular, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos em justiça, em santidade, em amor. É um compêndio teológico verdadeiro. Deus se revela, os atributos de Deus. Por isso vale a pena. Eu desafio você a ler com vagar os Salmos, começando lá no Salmo 1, indo pelos Salmos, permitindo Deus falar ao seu coração. Eu já comentei, mas eu vou comentar novamente. No dia 30 de abril de 2020, o conhecido rabino Jonathan Sacks, lá nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele disse que este é um momento que nós não podemos perder. Um momento que nós não podemos perder. Momento de todos os momentos, diz ele, para as comunidades de fé. E ele, nessa entrevista, ele disse que é um momento composto de 2 movimentos. Um deles rumo ao eterno, quando precisamos buscar ao Senhor de uma maneira muito firme e muito forte. E outro rumo ao outro, ao nosso próximo. Ele coloca isso. Ele diz que a fé é uma viagem do sozinho em busca do só. É mesmo, com fé buscarmos o Deus eterno, mas também com amor buscarmos o nosso próximo. Isso é importante. Então ele diz assim, 2 direções, uma voltada para o eterno, a outra voltada para o outro, o nosso próximo. É claro, Deus já deixou isso muito bem, claramente explícito na Bíblia. Quando perguntaram, os fariseus perguntando qual é o grande mandamento, tem tantos mandamentos, Jesus, qual o mandamento? E Jesus então, Mateus relata lá no capítulo 22, do verso 34 ao 40, quando Jesus diz, este é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio, meus irmãos, que este momento, esta hora de pandemia, quando o povo está assustado, com medo, com depressão, nós precisamos olhar para a Bíblia e obedecermos o mandamento de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Busca o Senhor.
É um tempo de buscarmos mais e mais o Senhor. Mas é um tempo de estendermos a mão ao nosso próximo. Eu quero olhar com você hoje o Salmo número 37. É um salmo de Davi. E é interessante porque esse salmo ele se parece com Provérbios. É um salmo não em oração e petição a Deus, mas é um salmo que fala ao homem. Fala ao meu e ao seu coração. Não é tanto uma oração, mas é uma lição de sabedoria, sabedoria para viver. Por isso ele é meio parecido com os Provérbios. É um salmo de Davi que pelo versículo 25 nós entendemos que ele escreveu já na sua velhice. E que coisa fantástica você poder beber dessa fonte de alguém com experiência de vida. Alguém que permaneceu firme diante do Senhor em meio às lutas, os problemas que você sabe. A história de Davi é uma história marcada firmemente por muitas lutas, pecado inclusive, mas também com o retorno ao Senhor, com uma devoção maior ao Senhor. Por isso esse Salmo de Davi, ele tem várias repetições, várias verdades que nós precisamos incutir na nossa mente. Essa repetição é um método ideal para ensinar lições espirituais. E eu lembro daquele pastor que foi procurado por um jovem da sua igreja. E o jovem foi reclamar com ele, dizendo: mas pastor, o senhor sempre pega pelos os mesmos assuntos. E o pastor, com a sua sabedoria, disse: eu vou continuar pregando até que todos possam aprender e viver estes ensinamentos. Foi por isso que Paulo escreveu lá aos Filipenses, dizendo: eu não me arrependo, eu não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Paulo ele repetiu várias vezes os ensinamentos. Por isso nós repetimos como pastores a mesma palavra de fé, exortação e amor, para que as pessoas possam ouvir e praticar. E Davi, nesse Salmo 37, como nos outros, ele está ensinando o que ele já tinha vivido. Já na sua velhice, ele aprendeu a viver a sabedoria de Deus. Ele nos ensina agora que viver em sabedoria é nos colocarmos mansamente e humildemente diante do Senhor. Esse é o desafio. Nesse primeiro desafio, nesta manhã, eu queria dizer para você, você precisa se colocar mansamente e humildemente diante do Senhor. Por isso, nesse salmo ele diz com alegria: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos chegar ao trono da graça com humildade. Vamos chegar ao trono da graça com mansidão e Deus vai se revelar a nós. Eu queria olhar no Salmo 37, hoje, nesta manhã, o verso número 3. O verso número 3, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Guarda esta frase: confia no Senhor e faz o bem. Lembra do rabino? Volte-se para Deus, confiando nele, e volte-se para o outro, fazendo o bem. Este é um remédio fantástico para esses tempos difíceis que estamos vivendo. E na época quando ele foi escrito, o povo passava por muitas provações. 3.000 anos atrás, quando era costume deportar populações inteiras, os conquistadores vinham e tiravam as pessoas da sua nação.
E então era um tempo quando a terra estava sujeita a muita fome. E Davi lhe coloca: serás alimentado. Esse também é o desejo de Deus para o nosso coração. Naquele tempo o alimento não era tão facilmente obtido. E hoje também tantas coisas não são facilmente obtidas. Mas Deus está conosco. E por isso o salmista diz: confia no Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, começando no verso 19 até o 34, quando ele fala da segurança, ele diz que nós precisamos confiar em Deus porque Deus nos ama. Mesmo o nosso pai e a nossa mãe podendo nos abandonar, ele diz, Jesus, Deus nos ama. Mas muitas vezes é difícil nós confiarmos neste amor de Deus em tempos difíceis, tempos de pandemia. Quando as coisas vão bem, nós confiamos em Deus. Mas quando as coisas vão mal, parece que a nossa fé, ela balança. A Bíblia traz dezenas e dezenas de promessas, dezenas e dezenas de versículos que falam sobre a confiança em Deus. Por exemplo, Isaías 26:4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Deus é rocha eterna, firmeza, e você pode confiar nele, esse poder de Deus sobre nós. Você pode confiar em Deus, porque a Bíblia diz que Ele nunca nos abandona. O Salmo 9, verso 10 diz, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Busque o Senhor, confie nele, Ele não vai nos abandonar nunca. Não nos abandonou, não nos abandona e não nos abandonará. Sabe por que você deve confiar em Deus? Porque Ele cuida de você. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque Ele tem cuidado de você. Esse tempo de pandemia é um tempo em que as pessoas estão ansiosas e deprimidas. A depressão tem causado tantos males, em especial em meio à pandemia. Mas Deus, Ele diz, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Lance sobre o Senhor toda ansiedade, medo, angústia do seu coração, porque Ele tem cuidado de você. Quero dizer para você confiar em Deus, porque Ele vai proteger você, Ele protege. Provérbios, no capítulo 30, verso 5, diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Busque o refúgio no Senhor. O salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Quero dizer para você também que você pode confiar em Deus porque Ele endireita a sua vida. Provérbios no capítulo 3, versos 5 a 8, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus, descanse nele, reconheça-o no teu caminho, Ele vai endireitar. Se você pede ajuda, Deus vai endireitar as coisas, acertar tudo aquilo que está confuso na sua vida, creia nisso. Mas a Bíblia também fala que você pode confiar em Deus e deve confiar nele, porque Ele é um Deus fiel. O salmista fala isso no Salmo 33, verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deus não é homem para mentir. E Deus não é homem para se arrepender.
Por isso, confie nele, porque ele é fiel, ele não falha. As dificuldades são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas, porque ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Mas eu quero caminhar um pouquinho para você dizendo que confie nele, porque Deus é bom. Lembre sempre, em todo tempo, Deus é bom. Naum, no capítulo 1, verso 7, ele diz: o Senhor é bom. E se ele não muda, ele continua sendo bom. Não importam as situações, os momentos. Um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Deus é bom em todo o tempo. Deus aparentemente pode ficar duvidando da bondade de Deus. Deus tem me abandonado, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que Deus está tão distante. Não, Deus é bom o tempo todo. Por isso o salmista diz: confie em Deus. Confie em Deus. E esse tempo agora que Deus nos permite é um tempo de nos voltarmos para Deus. Volte-se para o Senhor. Como tem sido a sua vida? Tem aproveitado esse tempo para uma leitura mais curada da Bíblia? Tem aproveitado esse tempo para estudar, para ler livros que edificam? Tem aproveitado o seu tempo para ter um tempo maior de comunhão com Deus? Não desperdice esta pandemia, meu irmão, nem minha irmã. É um tempo de nos voltarmos para Deus. E Ele vem e nos acolhe. Mas o salmista lhe diz assim: confie em Deus. Volte-se para Ele. Descanse nele. Mas ele também diz: e faze o bem. E faze o bem. Tempos difíceis, tempos de provação, eles revelam quem nós somos, moral e espiritualmente. Quantas pessoas nesses tempos de pandemia têm enganado os outros, têm cobrado aumento de preços, se tem visto, aproveitado a situação para ganhar mais e enganar mais. Mas é um tempo de olharmos para o próximo com amor. É um tempo de revelarmos aquilo que somos espiritualmente. Quando nós perdemos os confortos e aquilo que normalmente temos, tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, o conforto material, quando perdemos, nós precisamos correr para o conforto espiritual. Então é tempo de voltarmos para Deus, mas é um tempo de estendermos a mão ao nosso próximo. Alguém já disse que feliz é o homem que sabe se esquecer das suas dificuldades e ajuda a aliviar o fardo do próximo. É um tempo de esquecermos as nossas dificuldades, colocarmos o nosso fardo pesado diante do Senhor Jesus Cristo e estendermos a mão ao nosso próximo, aliviar o fardo dos outros. O escritor inglês Charles Dickens, ele diz: ninguém será inútil neste mundo se aliviar o fardo de outra pessoa. Por isso, a palavra de Deus aos Gálatas diz: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levando a carga um dos outros. Precisamos nos envolver com as pessoas. Você é guardião do seu irmão na fé. E esse é o desafio. Você tem se preocupado pelo seu irmão, pela sua irmã. Tem orado por ele, tem conversado com ele. Pastor, mas eu não posso, eu estou em casa. Tem usado o celular, o telefone, a mídia social, o WhatsApp. Tem colocado o teu irmão diante do Senhor. E a Bíblia diz assim: você vai cumprir a lei de Cristo.
E é nesta hora que nós mostramos o caráter que nós temos como cristãos, de amar o nosso próximo. A contaminação do vírus tem aumentado. O povo tem relaxado com o seu cuidado. Não tem mais usado as máscaras. Aglomeração. E você tem visto o resultado. Hospitais cheios, lotados. Preocupação. E nesses tempos nós precisamos nos voltar para Deus, mas olhar o próximo com amor. Esse é um tempo quando eu preciso, como igreja, você e eu, discipular a nação, falar do amor de Cristo. Diante desses perigos iminentes, a nossa prioridade é nos reorganizarmos como igreja, não mais lá no templo, mas estamos igreja ainda. Temos uma ação grande e a maior ação da igreja é na oração. Você tem orado, buscado a Deus e intercedido pela nossa cidade, pelo nosso povo. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos vivendo governados pela palavra de Deus? Buscando ao Senhor? Estamos vivendo aquilo que realmente importa, nos preocupando com o outro? Tantos ministérios na igreja com crianças, adolescentes, jovens, adultos. Não podemos nos reunir presencialmente? Quem sabe algumas reuniões com todo cuidado? Mas precisamos nos voltar às pessoas, estender as mãos para as pessoas. Em meio a tantas notícias más, aumento do coronavírus, hospitais superlotados, nós temos uma boa notícia. E a palavra de Deus diz: sê tu anunciador de boas novas de salvação. Maior infecção, maior perigo do que o coronavírus é o vírus do pecado que mata eternamente. Contra o vírus do coronavírus ainda não temos a vacina. Vamos orar que logo tenhamos. Agora, contra o vírus do pecado, nós temos o remédio que é Jesus Cristo. Há um mundo perdido, sem Deus, sem salvação. Há solução. E eu e você somos esses anunciadores de boas novas. O mundo precisa de cura. Mais do que a cura física, o mundo precisa da cura espiritual. A cura espiritual. É urgente, meu irmão e minha irmã, que eu e você sejamos capazes de olhar as dificuldades atuais. E em meio a essas dificuldades, procurarmos oportunidades para compartilhar a nossa esperança, a nossa confiança que temos em Deus e a nossa esperança que temos em Cristo. E isso começa com uma expressão pública, visível, uma palavra que você pode dar àquele que convive com você. É tempo de falar do amor, porque nós não vivemos sem esperança, nós temos esperança. É disso que trata o Evangelho e é disso que você precisa falar. Nós temos amigos, vizinhos, familiares que não conhecem essa esperança, que estão tristes, abatidos. Você pode dizer: eu estou orando por você. Descansa em paz, fica tranquilo. Em meio a tudo isso, há um Deus que cuida de você. Busque-o. Esse pânico é visível, é tangível, mas também o amor da igreja pelo povo precisa ser maior que o pânico. Como precisamos e nós podemos ajudar as pessoas. Eu queria dizer para você: não desperdice esta pandemia. Não desperdice. Eu não sei como nós, como igreja, vamos agir quando voltarmos à normalidade. Eu não sei. Os cultos presenciais já começaram, alguns ainda com medo não estão, outros relaxadamente não estão indo, mas há um desafio. Quando voltarmos à normalidade,
Como seremos como igreja? As pessoas continuam ávidas em participar, vivenciar a sua fé. Como nós vamos voltar? Você já pensou nisso? Com mais vontade de servir a Deus? Mais engajado no seu ministério? Olhando as pessoas, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar ali, para que o Evangelho seja mais e mais propagado? Como seremos, igreja, no retorno à normalidade? As pessoas continuam ansiosas, as pessoas continuam morrendo sem Deus, sem salvação, as pessoas continuam procurando um salva-vidas e nós temos a solução que é Cristo. Nós podemos estender as mãos e encontrar as pessoas nos seus anseios, nas suas dúvidas, muitas sem esperanças, tão marcadas pela pandemia, pelo luto, pela doença. Mas eu e você podemos ser instrumentos do Senhor, estendendo a mão, cumprindo aquilo que o salmista diz: faze o bem, faze o bem. Na verdade, essa pandemia tem trazido tantas coisas boas e tantas coisas ruins. Vamos olhar as coisas boas e vamos reaprender a sermos igreja. Sermos igreja. Olhar a necessidade do mundo. E para isso eu tenho que manter a minha vida devocional firme, olhando e confiando em Deus. Volte-se para o eterno. Mas também volte-se para o outro. Uma vida de testemunho vivo do Senhor. Como igreja, nós não queremos simplesmente sobreviver, mas nós queremos crescer como igreja. Como igreja, nós queremos contribuir para uma sociedade melhor, para uma comunidade que precisa de um novo horizonte de salvação que só Jesus dá. Nós somos os anunciadores das boas novas, há boas notícias no meio da pandemia. Nós somos os arautos da confiança, nós somos os anunciadores da esperança. Em meio ao caos, em meio à morte, o luto, a doença, há esperança. Vamos em frente, vamos em frente. Palavras do autor aos Hebreus: sejamos firmes em proclamar a nossa esperança. Seja firme, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Olhemos uns pelos outros, para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias ou as nossas igrejas, como é costume de alguns, mas ademoestemo-nos mutuamente. Quanto tempo faz que você não tem participado de um culto online ou de um culto presencial? A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é muito clara. Sejamos firmes em proclamar a nossa esperança em Deus. Certo que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Mas olhemos uns pelos outros, nos estimulando ao amor e não deixando a nossa congregação. Não deixe de se preocupar com o teu irmão. Participe do culto se você pode presencial. Nós temos na igreja tomado todos os cuidados, maiores cuidados do que quando você vai no supermercado, quando você vai no banco. Creia nisso. Não deixe de congregar. Não deixe de ademoestar o irmão, dizendo: estou orando por você. Fica firme nesse momento. Este é o momento da igreja. Por isso o salmista diz: confia no Senhor. Há um Deus sobre tudo e sobre todos. Mas ele diz também: faze o bem. Estenda a mão. Olhe o necessitado. Quantas pessoas carecem de algo físico, um alimento, uma cesta básica, um remédio,
Mas quantos carecem do remédio espiritual que é Jesus? E nós temos este remédio que é Jesus. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. E aí o salmista termina dizendo: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus nos alimenta. Ele é o nosso pão. Jesus é o pão do céu que veio e nos alimenta espiritualmente. Que esta palavra possa frutificar no seu coração. E não esqueça do grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Volte-se para Deus e volte-se para o outro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, ajuda-nos nesta missão de ajudarmos o outro. Ajuda-nos, Pai. Fortalece o coração do teu povo. Ó Deus, fortalece a nossa fé para que sejamos firmes em meio a tantas dificuldades e problemas e lutas e enfermidades. Abençoa o teu filho que está participando, a tua filha, fortalece o seu coração e ajuda-nos a estendermos a nossa mão ao nosso próximo. Fica conosco nesse domingo. Nos abençoe nesta semana que hoje iniciamos e receba a nossa vida como uma oferta de amor ao Senhor. É a minha oração, Pai, que faço agradecido no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus se revele a cada dia a você. E você se revele ao outro falando do amor de Deus que um dia te alcançou. Bom domingo, bom tempo de comunhão. Que Deus nos abençoe no culto hoje à noite. Que a graça dele se revele na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.